Neste vídeo, você vai descobrir os 5 hábitos que, de acordo com a Bíblia, conduzem à verdadeira prosperidade. Já se perguntou o que realmente diferencia as pessoas prósperas das que vivem sempre com dificuldades? Já refletiu sobre por que alguns crescem financeiramente, enquanto outros parecem estar sempre estagnados? Se a sua vida financeira parece parada no mesmo ponto, sem evoluir, é hora de entender que, embora fatores externos como governo, sistema ou distribuição de renda possam influenciar, eles não são os responsáveis definitivos. De acordo com um estudo da UL Flux, 60% dos multimilionários construíram suas fortunas com o próprio esforço. Então surge a questão central: o que realmente leva alguém a enriquecer? O que impulsiona a prosperidade? A resposta está em uma verdade simples, mas poderosa. A riqueza é fruto de hábitos. Nossas escolhas diárias moldam nosso futuro financeiro. A Bíblia, de forma surpreendente, revela quais são esses hábitos que conduzem ao sucesso material. Nas Escrituras Sagradas encontramos os caminhos para o progresso financeiro, e são exatamente esses hábitos que vou compartilhar com você neste vídeo. Antes de começarmos, um ponto importante. A Bíblia não promete riqueza financeira a ninguém, nem mesmo aos cristãos mais devotos. Isso significa que você não deve exigir prosperidade de Deus por seguir os princípios bíblicos. No entanto, é inegável que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos financeiros das Escrituras tendem a alcançar mais prosperidade, não só espiritual, mas também familiar e material. Em resumo, ao aplicar os conselhos bíblicos, você estará mais inclinado à prosperidade, mas não como uma barganha com Deus. Agora, vamos aos 5 hábitos que, segundo a Bíblia, promovem a riqueza. Hábito número 1: viver abaixo dos seus meios. O primeiro hábito que conduz à riqueza é gastar menos do que se ganha. Isso significa reservar parte dos ganhos em vez de gastar tudo. A Bíblia ensina isso claramente. Lembra-se da história de José no Egito, com 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez? O Egito prosperou durante a crise porque soube viver abaixo dos seus meios. Provérbios 21:20 também reforça isso. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Infelizmente, muitos gastam tudo o que ganham, sem se preparar para o futuro. Para prosperar, adotar esse hábito é essencial. Hábito número 2: ter mais de uma fonte de renda. O segundo hábito enriquecedor é diversificar suas fontes de renda. Como diz o ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por que não devemos fazer isso? Porque se essa cesta cair, perdemos tudo. A forma mais simples de minimizar riscos é dividir seus ovos em várias cestas. Sei que você já ouviu isso antes, afinal é uma ideia amplamente difundida. No entanto, conhecimento não é o mesmo que sabedoria, e saber algo não significa colocá-lo em prática. Destaco isso porque, infelizmente, poucos aplicam esse princípio no dia a dia. Ter apenas uma fonte de renda é o equivalente a colocar todos os seus ovos em uma única cesta. Não importa se você tem um emprego estável ou uma empresa bem-sucedida, depender de apenas uma fonte de renda é perigoso. Por que isso é arriscado? Porque nenhum emprego é garantido para sempre. Empresas podem falir, salários até os dos funcionários públicos podem perder valor com o tempo, e imprevistos certamente acontecerão, cedo ou tarde. E a Bíblia nos dá um conselho claro sobre isso. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, lemos: Plante pela manhã a sua semente e até o entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que isso nos ensina? Que devemos diversificar nossos esforços e rendas, sem depender de apenas uma via. Adotar o hábito de ter várias fontes de renda é um exercício contínuo e que se aperfeiçoa com o tempo. Tenho amigos que dominam essa prática e sempre que passo tempo com eles, aprendo mais sobre como enxergar oportunidades. Lembro-me de uma vez, enquanto almoçávamos em um restaurante, e começamos a observar o que poderia ser melhorado ali. Notamos que o restaurante poderia aumentar suas vendas simplesmente oferecendo sobremesas e chocolates na saída. Aqueles que possuem o hábito de gerar múltiplas rendas enxergam oportunidades em todos os lugares. Desenvolva esse hábito. Hábito número 3: ter um fundo de emergência. O terceiro hábito indispensável é manter um fundo de emergência. Trata-se de dinheiro reservado exclusivamente para situações emergenciais, tanto para momentos positivos, como uma oportunidade única de negócio ou uma viagem, quanto para crises, como desemprego ou problemas de saúde.
Sinceramente, fico surpreso que muitas pessoas ainda não reconheçam o poder enriquecedor de possuir um fundo de emergência. Pessoalmente, acredito que se soubessem o quanto isso pode contribuir para sua segurança financeira, todos teriam um. A Bíblia nos oferece um exemplo claro da importância de se preparar para imprevistos. Quando o Egito, sob a orientação de José, criou um fundo de emergência durante os 7 anos de fartura, eles conseguiram prosperar durante os anos de escassez. Todo o poder financeiro que os faraós acumularam deve muito a essa reserva estratégica. Alguns podem dizer que o Egito só fez isso porque sabia da abundância que estava por vir. Mas ouça bem, imprevistos sempre acontecerão. É por isso que devemos nos preparar. E uma das melhores formas é criando um fundo de emergência. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Vi ainda algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos hábeis o favor, mas tudo depende do tempo e do acaso. Não importa quão bem preparado você esteja espiritualmente, sempre haverá imprevistos na vida. O mais sábio é se antecipar a eles, e o fundo de emergência é uma das maneiras mais eficazes de fazer isso. Afinal, como diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, a sabedoria oferece proteção, assim como o dinheiro oferece proteção, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, o fundo de emergência, além de ser uma excelente defesa, é também um hábito que enriquece a longo prazo. Falo isso por experiência própria. Se você me acompanha há algum tempo, provavelmente já sabe que fiquei desempregado logo após me casar. Esse imprevisto ocorreu no exato momento em que eu assumi novos compromissos financeiros. Para muitos, perder o emprego em uma situação assim poderia ser devastador. Mas graças a Deus, naquela época, eu já conhecia os ensinamentos bíblicos sobre a importância de ter um fundo de emergência. Graças a esse fundo, pude sustentar minha família por mais de 1 ano sem grandes dificuldades. Mais do que isso, esse fundo me permitiu realizar o sonho de me dedicar integralmente a ajudar outras pessoas, ensinando princípios bíblicos sobre finanças, sem depender de um emprego fixo ou enfrentar o trânsito caótico da minha cidade todos os dias. Hábito número 4. Investir. Um dos motivos pelos quais você deve viver abaixo dos seus meios é para poder investir. Adquirir o hábito de investir é um dos caminhos mais poderosos para alcançar a prosperidade financeira. Quando falamos de investimentos, seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou até mesmo negócios, estamos falando de uma prática que pode transformar sua vida financeira de forma significativa. A Bíblia, em vários momentos, nos ensina sobre a importância de investir. Um exemplo claro disso é a parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus, capítulo 25. Nesta parábola, um senhor confia parte de seus bens a seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. Alguns servos investem o que receberam, multiplicando os bens do seu senhor. Mas um dos servos, com medo de perder o que lhe foi dado, enterra o dinheiro e não investe. Quando o senhor retorna, repreende-o por sua falta de ação, dizendo: "Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que ao meu retorno eu recebesse de volta com juros." Mateus capítulo 25, versículo 27. Este ensinamento é claro. Tudo o que temos pertence a Deus, e Ele espera que multipliquemos os recursos que nos confia, sejam eles espirituais, familiares ou financeiros. Se você deseja verdadeiramente prosperar, precisa aprender a investir. Afinal, é através do investimento que você coloca seu dinheiro para trabalhar por você. É assim que você começa a caminhar rumo à sua liberdade financeira. Não vou mentir. No início, pode ser desafiador adquirir o hábito de investir, especialmente quando estamos falando de produtos financeiros. Mas uma vez que você começa a entender os princípios e adquire conhecimento, o processo se torna mais fácil e, com o tempo, você verá os frutos desse esforço. Inicialmente, você pode sentir medo de abrir uma conta em uma corretora, de transferir dinheiro para lá, ou até mesmo de escolher os produtos financeiros certos, seja em renda fixa ou variável. Mas meu conselho é: não deixe que o medo te paralise. Com o tempo, você vai aprender, se sentirá mais seguro e os resultados começarão a aparecer. O quinto hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Em Provérbios, encontramos o seguinte ensinamento: feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois o ganho dela é melhor do que o da prata e a sua renda melhor do que o ouro.
Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14. A prosperidade financeira passa inevitavelmente pela sabedoria. Mas o que exatamente é sabedoria? Uma das melhores definições é que sabedoria é saber fazer. É o conhecimento colocado em prática. Grave bem isso. Sabedoria é saber fazer. É colocar em prática o que se sabe. Quero enfatizar esse ponto, porque o conhecimento por si só tem pouco valor. O que realmente importa é a aplicação desse conhecimento. Por exemplo, muitos sabem que é importante economizar, mas poucos têm a sabedoria de realmente colocar isso em prática. Da mesma forma, ao ouvir sobre a importância de viver abaixo dos seus meios, infelizmente, poucos terão a sabedoria de aplicar essa ideia. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Portanto, você precisa buscar conhecimento. Quando se trata de finanças pessoais, isso significa entender maneiras inteligentes de ganhar dinheiro, como a renda passiva, fundos de emergência, investimentos em ações locais e estrangeiras, fundos de investimento, renda fixa e assim por diante. Mas, mais do que apenas adquirir esse conhecimento, você precisa colocar em prática. Aqui estão então os 5 hábitos enriquecedores que falamos. Viver abaixo dos seus meios. Ter mais de uma fonte de renda. Ter um fundo de emergência. Investir. Buscar sabedoria. Agora tenho 2 notícias para você. Uma boa e outra nem tanto. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode melhorar radicalmente a sua vida. Falo por experiência própria, pai, pois vi mudanças significativas em minha vida ao adotar esses hábitos. Quando comecei a viver abaixo dos meus meios, minha vida melhorou. O mesmo aconteceu quando criei mais de uma fonte de renda, estabeleci meu fundo de emergência, comecei a investir e principalmente quando busquei incansavelmente a sabedoria financeira. A notícia não tão boa é que esses hábitos não são fáceis de adquirir. Eles não serão desenvolvidos da noite para o dia, mas com paciência e persistência, você pode implementá-los gradualmente. Dê um passo de cada vez. Se você soubesse que um único livro pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro, você leria? Então aproveito para recomendar a leitura do livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Agora é a sua chance de descobrir por quê. Acesse o link no comentário fixado do vídeo e desbloqueie o segredo que poucos conhecem. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Um forte abraço, que Deus esteja com você e até a próxima. E não se esqueça, se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Até mais!